Capítulo 6 O combate. Toda a tripulação correu em direção ao arpoador, até maquinistas e foguistas. A escuridão era profunda. O coração parecia querer quebrar-me o peito. Ned não se enganara e todos nós vimos o objeto que ele indicava com a mão. A cerca de 200 braças da Abraham Lincoln, o mar parecia iluminado por baixo. Não era um simples fenômeno de fosforescência. O monstro imerso poucos metros abaixo da superfície projetava aquele clarão intenso, mas inexplicável, já mencionado nos relatórios de vários comandantes. A magnífica luminosidade devia ser produzida por algum agente de grande poder. A fonte brilhante descrevia no mar uma oval alongada, em cujo centro condensava o foco ardente, cujo brilho se extinguiu por gradações sucessivas. Aquilo é apenas uma aglomeração de moléculas fosforescentes, opinou um dos oficiais. Não é, repliquei com convicção. Aquela luz é de natureza essencialmente elétrica. Além disso, ela se desloca. Olhem só! Está vindo para o nosso lado! Silêncio! Ordenou o capitão. Todo timão a barlavento! Máquina a ré! O vapor foi imediatamente invertido e Abraham Lincoln, virando para bombordo, descreveu um semicírculo. Timão firme! Máquina avante! A fragata afastou-se rapidamente do foco luminoso. Não me expresso bem. Ela quis afastar-se, mas o monstro sobrenatural aproximou-se, desenvolveu velocidade 2 vezes superior à da fragata. Estávamos ofegantes. Nossa estupefação dominava o medo e mantinha-nos mudos e imóveis. O animal vencia-nos facilmente. Deu uma volta completa em torno e envolveu-nos numa espécie de poeira luminosa. A seguir, afastou-se umas 3 milhas, deixando um rastilho fosforescente de fumaça. De repente, o monstro arremeteu contra Abraham Lincoln com medonha velocidade, parou bruscamente a 20 pés dos cabos e apagou-se. Foi reaparecer do outro lado do navio, ou porque o houvesse contornado, ou porque houvesse deslizado por baixo da quilha. As manobras da fragata deixavam-me atônito. Em vez de perseguir, era perseguida. Professor! Disse-me o capitão. Ignoro o ente formidável que enfrento e não quero arriscar imprudentemente minha fragata nesta escuridão. Como atacar uma coisa que desconheço ou como defender-me? Vamos esperar a luz do dia? O senhor ainda tem dúvidas sobre a natureza do animal? Nenhuma, professor. É um narval gigantesco e ao mesmo tempo elétrico. Se ele possui o poder de fulminar, é certamente o animal mais terrível que saiu das mãos do Criador. A tripulação inteira passou a noite acordada naturalmente. A fragata, não podendo competir com o monstro em velocidade, moderara a marcha. O narval, por sua vez, embalava-se nas ondas, decidido a não abandonar o campo de batalha. Por volta da meia-noite, entretanto, apagou-se, como se fora um imenso vagalume. Teria fugido? Pouco antes de 1 hora da madrugada, ouviu-se um silvo ensurdecedor. Farragut, Ned e eu estávamos no tombadilho, observando as trevas profundas. Ned, já ouviu as baleias rugirem? Muitas vezes, capitão. Nunca, porém, dessas que rendem $2.000. Mas é igual a este ruído das baleias? Igual, mas este é muito mais forte. Se o senhor me der licença, amanhã direi 2 palavrinhas ao monstro. Por volta das 2, o foco luminoso reapareceu com a mesma intensidade a cerca de 5 milhas. Apesar da distância, ouvimos as formidáveis batidas da cauda do animal e sua respiração ofegante. Todos permaneceram acordados até o amanhecer, preparando-se para o combate. Os apetrechos de pesca foram colocados ao longo das armaduras. As armas foram carregadas. Ned Land, radiante, afiava seu arpão. Às 7 horas, a bruma ainda reduzia o círculo do horizonte, provocando desapontamento. Às 8 a visão era bem melhor e ouvimos a voz de Ned Land. Olhem a coisa! Vem vindo de ré! Comprido corpo escuro emergia cerca de 1 metro acima das ondas, produzindo ondas enormes. A fragata aproximou-se do cetáceo. Pude observá-lo muito bem. Avaliei seu comprimento em 85 metros, quando a grossura dificilmente poderia ser avaliada. De seus respiradouros esguicharam 2 jatos de vapor d'água que se elevavam a uma altura de 40 metros. Por esse jato, concluí que o animal pertencia ao ramo dos vertebrados. Classe dos mamíferos, subclasse dos monodelfos, grupo dos pisciformes, ordem dos cetáceos, família, sobre esse ponto ainda não me era possível decidir.
A ordem dos cetáceos compreende 3 famílias: baleias, cachalotes, delfins, estando os narvais compreendidos nesta última. A tripulação esperava ansiosa as ordens do comandante. Este mandou chamar o maquinista. Aumente a pressão e a todo vapor! Esta ordem recebeu vivas. Soara a hora do combate. As 2 chaminés da fragata passaram a vomitar torrentes de fumo negro e o convés estremecia com um ronco das caldeiras. Fomos em linha reta contra o animal, que pareceu indiferente. Depois, sem dar ao trabalho de mergulhar, pôs-se em fuga sem forçar a velocidade, conservando a mesma distância entre nós e ele. Jamais o alcançaríamos deste modo. Farragut torcia o cavanhaque e gritou por Ned Land. — Que devemos fazer, Ned? — Forçar a marcha. Vou instalar-me no cesto do mastro da proa. Mal chegamos à distância de um arpão. Cravo o bico. Ned dirigiu seu posto. Abraham Lincoln deslizava, mas o maldito animal fugia com igual velocidade. A corrida durou 1 hora de humilhação para um dos mais velozes navios da marinha americana. Os marinheiros insultavam o monstro. O capitão ordenou que a pressão das caldeiras atingisse o máximo. Mas foi como se o cetáceo também fizesse o mesmo. Ned permanecia em seu posto empunhando o arpão. Por várias vezes quase alcançamos o animal, mas este fugia a uma velocidade inimaginável. Chegou a zombar da fragata, dando uma volta completa ao redor dela. Ao meio-dia, o capitão decidiu empregar métodos mais decisivos. — Esse bicho é mais veloz que minha fragata! Vamos ver se é mais veloz do que as nossas granadas cônicas! Mestre, guarneça a peça da proa! O canhão da proa foi imediatamente carregado e apontado. O tiro partiu, mas a granada passou a alguns metros acima do cetáceo, que nadava cerca de meia milha. — Apareça alguém com melhor pontaria! Gritou o capitão. $500 para quem acertar no bicho! Um velho artilheiro de barbas grisalhas, olhar calmo e rosto impassível, aproximou-se do canhão, caprichando na mira. Houve uma forte denotação e a granada atingiu o alvo. Batera no animal, mas inexplicavelmente deslizara sobre a superfície arredondada, indo perder-se no mar 2 milhas além. — Incrível! Exclamou enfurecido o velho artilheiro. — Esse bandido parece blindado! A caçada continuou, na esperança nossa de que o animal ficasse cansado. Mas as 2 horas passaram sem que nada acontecesse. Navegamos cerca de 300 milhas naquele azarado 6 de novembro. A noite baixou, fazendo-me supor que jamais reveríamos o fantástico animal. Mas, quase às 11 horas, o clarão elétrico reapareceu às 3 milhas da fragata. O narval parecia imóvel, talvez dormisse ao embalo das ondas. O capitão resolveu aproveitar a oportunidade e deu as ordens. Abraham Lincoln avançou lentamente para não acordar o adversário. Não é raro encontrarmos no alto mar baleias profundamente adormecidas. O canadense voltou ao seu posto no cesto da proa. A fragata aproximou-se sem ruído, passou as máquinas a cerca de 200 braças do animal e deslizou, movida pelo impulso. Todos nós ficamos de respiração suspensa. Profundo silêncio. Estávamos a poucos metros do fogo ardente, cujo brilho deslumbrava nossos olhos. Vi naquele instante Ned Land brandindo o terrível arpão. Apenas 5 metros o separavam do animal, que permanecia imóvel. De repente, seu braço distendeu-se com violência, arremessando o arpão. Ouvi com clareza o choque sonoro da arma, que parecia haver batido em corpo duro. O fogo elétrico apagou-se imediatamente, e 2 enormes trombas d'água abateram-se sobre a fragata, varrendo-a da proa à popa, derrubando homens e rebentando os mastros. Foi um choque medonho. Fui lançado para cima da amurada, sem ter tempo de me agarrar-me, fosse no que fosse. Caí no mar.